Fala, Fogão! O futuro do zagueiro Canu continua em aberto no Botafogo. Depois de propostas e contrapropostas, o zagueiro pode atuar pelo tricolor do Morumbi, mas não pelos valores que foram ventilados ontem, nessa terça-feira à noite, e que gerou bastante polêmica na galera botafoguense. E já vou comentar em detalhes isso pra vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que o Botafogo está encaminhando a rescisão do Salomão Kalou. O Marfinense vai sair do Botafogo, vai receber uma compensação financeira pela rescisão de contrato antecipada, mas ainda assim o Botafogo vai poder economizar uma bela grana até o fim do ano. Outro ponto que eu quero destacar é que a União Federal entrou com 2 pedidos de penhora em relação à venda do Pedro Raul. Vale lembrar que o Botafogo recebeu 5 milhões de reais pela venda do atacante e um dos pedidos de penhora da União Federal em relação a impostos atrasados já foi aceito pela Justiça. Para fechar, eu quero destacar que o Botafogo está perto de registrar o Pedro Castro, volante que atuou na Série B pela Avaí, que chega no Botafogo por empréstimo. Ele renovou seu contrato com a Tombense até dezembro de 2023, antes de acertar esse empréstimo com o Botafogo. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa com os pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te fazer um convite para você conhecer a Finapse, uma empresa de consultoria e educação financeira que é parceira aqui do canal. A gente sabe que a situação financeira do Botafogo é bem delicada, mas a sua vida financeira pessoal não precisa ser enrolada desse jeito. E justamente por isso fica o convite para você poder acessar o site da Finapse, que está aqui na descrição o link, e com isso poder obter auxílio profissional, tanto para organizar sua vida financeira, quanto para aprender sobre bolsa de valores e investimentos de modo geral. Dito isso, vamos em frente para o primeiro destaque aqui desse vídeo, justamente os 2 pedidos de penhora da União Federal em virtude de impostos atrasados que o Botafogo está devendo. A gente sabe que o Botafogo tem a receber cerca de 5 milhões de reais pela transferência do Pedro Raul para o futebol japonês, mas isso não significa dizer que o Botafogo vai ver integralmente a cor desse dinheiro, até porque um desses pedidos de penhora da União Federal já foi aceito, ou seja, o Botafogo vai ter penhorado 665 mil reais. O outro pedido, de mais de 9 milhões de reais, por hora foi negado, o que não significa dizer que o Botafogo não tem que se mexer para poder buscar um acordo com a União Federal e evitar essa penhora de mais de 9 milhões de reais. O argumento utilizado pelo juiz que negou essa segunda penhora é de que essa penhora poderia prejudicar ainda mais a situação financeira do Botafogo. E ele concedeu então um prazo para o Botafogo buscar uma solução. Pode ser um parcelamento junto à União Federal, enfim, um acordo aí de parcelamento seria muito bem-vindo para que a gente não veja a penhora desse valor aí, que inclusive ultrapassaria o valor que a gente tem a receber pelo Pedro Raul. Então a situação ficaria bem delicada. Que a gente consiga resolver essa pendência com a União Federal, evitando mais uma penhora. Já não dá para receber 5 milhões. Imagina ficar sem receber os 5 e ainda ter mais valor penhorado. Aí a situação realmente fica bem complicada. Um outro ponto que eu quero destacar é justamente esse registro do Pedro Castro. Ele que disputou a Série B pelo Avaí, renovou seu contrato com a Tombense até dezembro de 2023, antes de acertar esse empréstimo com o Botafogo. Possivelmente vai ser o segundo jogador anunciado oficialmente, já que o Ronald foi o primeiro. Ele chega para reforçar o setor de meio de campo. Pedro Castro é volante, vai atuar pelo Botafogo e, logicamente, a gente espera que ele faça uma boa temporada. Nunca foi um jogador assim de grande destaque, mas que no Botafogo possa fazer um bom ano. Lembrando que o Botafogo tem outros jogadores no radar, como por exemplo o zagueiro Gilvan do Atlético Goianiense, o lateral direito Jonathan do Curitiba, o Matheus Friso, volante do Grêmio, mas que estava emprestado ao Vitória, e também o Robson, que era do Curitiba, já rescindiu seu contrato, está livre no mercado e também chama a atenção de Fortaleza e Cuiabá. Outro ponto que eu quero destacar aqui é justamente o Botafogo ter encaminhado a rescisão do Salomão Kalou. A gente sabe muito bem que, diferente do que foi anunciado lá atrás pelo Comitê de Futebol, o Botafogo não tinha a possibilidade de rescindir unilateralmente esse contrato. Ou seja, o único que podia rescindir unilateralmente era o Marfinense. E justamente agora que o Botafogo não quer mais contar com o jogador, já que caiu para a segunda divisão e o salário do Kalou é bem elevado, o Marfinense teve que aceitar um acordo aí com o Botafogo. E por conta disso, dessa rescisão de contrato antecipada, o Botafogo vai ter que pagar uma compensação financeira para o Salomão Kalou. Teve muito torcedor na internet, inclusive, falando que quem tinha que pagar uma compensação financeira era o próprio Marfinense. Mas a gente sabe muito bem que existe um contrato, o contrato foi assinado, ele iria até o fim do ano, e é mais do que natural, quando acontece uma rescisão antecipada, o Botafogo ter que pagar uma compensação financeira. Só que isso não significa dizer que o Botafogo sai no prejuízo. Até o fim do ano, o Botafogo vai economizar aí cerca de 5 milhões de reais, com salário, direito de imagem e outros benefícios.
não foi falado qual é o valor dessa compensação financeira que o Botafogo vai acertar com o Marfinense. Mas, via de regra, quando acontece esse tipo de rescisão antecipada, o clube paga pelo menos mais um salário ao jogador, o que significa dizer mais de 400 mil reais aí para o Salomão Kalou. Isso aqui que eu tô falando não é uma informação concreta, certo? Isso é meramente uma prática comum quando acontece esse tipo de rescisão. Mas em relação a qual foi o acordo entre Botafogo e Salomão Kalou em relação a essa compensação financeira, ninguém revelou valores, certo? Para fechar, eu quero comentar aqui com vocês justamente essa situação do Canu. A gente sabe que teve proposta de um lado, contra a proposta do outro, teve uma reunião entre Botafogo e São Paulo nessa terça-feira e os primeiros valores que chegaram a público foram muito ruins. Não à toa gerou toda uma polêmica no meio da galera botafoguense. A proposta que supostamente havia sido aceita pelo Botafogo era de 5 milhões de reais. Dividido de que maneira? 3 milhões e meio em dinheiro e 1 milhão e meio para abater a dívida, parte da dívida que o Botafogo tem com o São Paulo em relação ao atacante Henrique Almeida, no valor de 4 milhões e 700 mil reais. O São Paulo pede esse valor na justiça. Esse valor, obviamente, é muito ruim, muito baixo, e não à toa gerou toda uma polêmica entre a torcida botafoguense. Todo mundo revoltado com essa informação, porque a notícia que foi publicada e que foi amplamente divulgada é que o Botafogo de fato havia aceitado essa proposta. Só que nessa quarta-feira a informação já começou a mudar. A informação que chega é: a proposta é de 5 milhões de reais em dinheiro, parcelado é verdade, mas em dinheiro, por 50% do jogador, e a dívida do Henrique Almeida no valor de 4 milhões e 700 mil seria totalmente abatida. Ou seja, isso significa dizer que essa proposta seria de quase 10 milhões de reais. Ainda é baixa? Considero ainda baixa. É só pegar aqui um comparativo de como o Botafogo vendeu, por exemplo, o Igor Rabelo. A gente vendeu o Igor Rabelo por 3 milhões de euros. E o Canu, obviamente, tem um nível técnico até superior ao Rabelo. Então, quando a gente para pensar que o Rabelo foi vendido por 3 milhões de euros e o Canu pode sair por 5 milhões mais esse abatimento da dívida, o que vai dar quase 10 milhões de reais por 50% do jogador, logicamente, o valor ainda é aquém daquilo que o Botafogo poderia obter. Até porque, se você converter todo esse valor em euro, vai dar muito abaixo dos 3 milhões de euros que a gente conseguiu vender o Igor Rabelo. A única vantagem, na verdade, é que o Botafogo manteria 30% do jogador. Então, numa venda futura, a gente poderia receber mais uma grana. Só que aquela história, mais uma vez, o Botafogo vai vender um jogador seu por um valor abaixo daquilo que pode conseguir. E isso, naturalmente, mancha toda a imagem do clube em relação aos seus jogadores. Toda hora que sai um jogador da nossa base, ele acaba sendo desvalorizado na hora de ser vendido. O Botafogo raramente consegue vender um jogador por um valor muito bacana. E, logicamente, isso passa também por todas as vendas ruins que o Botafogo veio fazendo ao longo das temporadas. Uma venda vai impactando na outra. Enquanto o Botafogo não conseguir mudar essa imagem perante o mercado da bola, a gente vai continuar vendo o Botafogo vender suas jovens revelações a preço de banana. Infelizmente, essa é a realidade e a gente tem que mudar essa imagem. Isso tem que ser trabalhado no Botafogo. Mas e você, Fogão? O que você acha agora dessa possível nova proposta do São Paulo pelo Canu? Essa quitação da dívida do Henrique Almeida, os 5 milhões de reais por 50% e a gente manter os 30%. Você acha que já melhora? Realmente fica um pouco melhor, mas na minha opinião continua abaixo do que poderia ser. Deixe sua opinião aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.